Palmas! Palmas pra Espectro Cinza. Muito obrigado, rapazes, por me receberem. Bela mulher. Realmente, agora falando um pouco mais a miúdo e sério, é um prazer estar aqui. Recebi os cortes, não acompanhava, não conhecia o programa de vocês. Que já Programa tem um nome, jovem. O programa não tem nem um mês ainda. um nome jocoso, né? Pra fazer uma graça, pauta mole. Você achou machista? Que combina... Você não tem muita frescura com De essas certa forma, sim, porque foca naquilo que o homem tem uma certa insegurança. Ainda mais nos dias de hoje. Os homens no discurso, até o próprio nosso amigo aqui, o comissário, na hora de falar de que o pau é pequeno, os homens têm a necessidade de focar necessariamente no membro fálico deles. E isso é uma Entendi. questão que eu abordo nos meus discursos, que é algo que poderia ser melhorado. É que nós, homens frágeis, a gente fala de sexo o tempo inteiro. Tudo É a gente verdade. inclui pau, tudo a gente inclui xota. A gente não consegue não falar disso. Porque quando a gente fala de sexo, dá a entender que a gente faz muito sexo, não é, comissário? Parece que eu transo pra caralho, mas não... Exatamente. E aí a gente fala muito disso. Então, pauta mole, pauta repórter, pauta não sei o quê, pauta o cacete, tudo é pauta. É chamativo. É por isso que eu considero a importância do feminismo conciliacionista. Porque muitas É o pessoas seu trampo, né? me apresentam como, é mais uma feminista, é mais uma guria que Elas fala veem esse dos cabelo aí direitos e das mulheres. elas veem esse cabelo e elas ficam já meio assim. Não é bem isso. Eu foco realmente no que o feminismo atual, o feminismo marxista, traz de ruim para o movimento feminista que começou com o sufrágio das mulheres e tudo mais. E uma das coisas é justamente esse assunto que a gente está falando. Dos homens Entendi. terem sempre esse apego ao sexo, e muitas mulheres hoje se apegam a essa questão de sexo, de dizer que estão transando com todo mundo e virar toda uma libertinagem total, se igualando aos homens de forma Mas o errônea. feminismo não é libertinagem total? Qual que é a tua, então? É justamente o contrário. É justamente o contrário. O Não é a feminismo- liberdade de dar. Dá pra caralho. Daí o feminismo conciliacionista. As mulheres de hoje que são feministas não podem se limitar a fazer o que os homens sempre fizeram de errado. Que essa é uma das questões. Elas têm que manter as coisas boas que as mulheres trazem. Eu não sou conservadora e nem nada do tipo, mas eu tenho o reconhecimento de que o tradicionalismo traz coisas boas. O que é o tradicionalismo? Como assim? O que você entende por A tradicionalismo? tradição, o conservadorismo, manter aquilo que está dando certo Aham. sem ser um reacionário e entender que o mundo está evoluindo. O que tá dando certo, por exemplo? O que está dando certo, em que sentido que tu pergunta? Ué, as coisas tradicionais estão dando certo também, não estão? O que nessas coisas tradicionais aí você falou que deve ser conservado? Por exemplo, nós temos que tomar cuidado quando nós falamos disso, porque nós temos pessoas que são típicas. Homens que são típicos, mulheres que são típicas. Então, vou te dar um exemplo. Sylvester Stallone é um homem típico. Você vê nele o estereótipo de um homem que tem testosterona, esses papos que eu já vi aqui que vocês têm bastante. Marilyn Monroe é uma mulher típica. Você não tem dúvida de que é a mulher tradicional e feminina e tudo mais. Não, dizem que ela era uma vagaba. É errado falar que certas mulheres são vagabas, o Espectro? Depende do tom que tu tá dizendo. Aqui é um canal que eu entendo, o seu canal, o programa de vocês, é algo mais que não é pra ser levado tão a sério. Não sei se posso dizer assim, que vocês fazem mais graça. Você gostou do jeito que eu falei? Que foi com apreço. Não muito, porque tu pegou... O problema é que hoje em dia as pessoas pegam cortes. Eu não sei se tu acompanha meu canal, se tu vê minhas lives, e tu ia entender melhor que eu tava... Ih, Fazendo já uma chamou de brincadeira. burro já. Porque não há mulher que gosta de pau pequeno, na verdade. Uai. Então você é uma mentirosa. Então, porque tu pega... Me tu deixou pega animado em vão. Quando tu pega cortes fora de contexto, tu tem interpretações e visões das pessoas que muitas vezes tá errada. Tem que olhar o contexto todo. Daí também que tem a ver o espectro cinza. Tu não pode nem pegar só o branco e nem pegar só o preto, que não tem nada a ver com a cultura do sul. Você tem que pegar exatamente o que tá no meio. Você é do Sul, E Espectro? perceber as nuances. Sou gaúcha, tia. Você é gaúcha de onde? Gaúcha, honrada. Vim lá do Rio Grande do Sul, da capital. E tenho muita saudade, inclusive. Mas... Como é que você se tornou uma feminista vindo de um lugar mais tradicional, assim? Justamente, eu fui criada na igreja evangélica. E na igreja, né, já falei aqui, o tradicionalismo era total.
Eu não tenho nada pra falar de mal do pastor, que é uma pessoa, assim, maravilhosa. Entendi. Até hoje eu converso com ele, é uma pessoa que tem... Porém, a igreja, ela traz aquelas questões de julgar o próximo, de não entender o contexto atual do mundo moderno. É o que eu digo, se a igreja entendesse que não é só o tradicionalismo, mas também a modernidade junto, aliada ao tradicionalismo. E como é que chama o negócio? É o equalismo? Como é que chama mesmo o espectro que você... Equiparação de gênero, é o que eu prego também. Não é igualdade. Não é igualdade de porque gênero. igualdade Porque- é aquela Uai. coisa estrita. É aquela coisa Equiparação das feministas é marxistas, cada um no seu canto. As quais eu tenho muitas ressalvas, tá? Tenho muitas ressalvas quando a pessoa é feminista marxista. Que diz que homem tem que ser igual, exatamente igual a mulher, desconsiderando uma série de fatores biológicos, e diz que tudo é construção social. Isso a gente não pode considerar dessa maneira. Você acha que existem construções sociais, mas não apenas. Tem fatores Não apenas. biológicos importantes a serem considerados. Exato, acho que tu tá me entendendo. Nós temos que considerar tanto a biologia quanto as construções sociais, e assim nós chegarmos num acordo, de comum acordo, Tá. e termos uma ideologia, se posso dizer assim, mas algo que leve a sociedade para um lugar melhor, talvez. Entendi. E o comissário Gordo aqui, que é um grande fã de você, ele acompanha suas lives. Ele acompanha suas lives. E outra, Mais ou Com menos, maior não diria prazer. que acompanha muito, não. Tu sabe me dizer qual é o nome do meu um desafeto que ela tem lá, por exemplo. parceiro, que tá sempre comigo nas lives? Ah, o parceiro. Eu conheço sim. Só que eu não sei se eu falaria aqui dele aqui porque eu não gosto muito dele. Bate, é lã, guri. Ele já Qual é o teu fez problema com coisas- Elan? Se tu tem problema com Elan? Elan, Ele já esteve no lugar que eu queria estar e eu não... Mas ele é seu namorado, Spectre? O que na que é? verdade é um ex meu, É. e ele, enfim, descobriu a sexualidade dele de outra maneira depois e tá agora em outras... Virou bicha? Tá navegando... Em outras em rolas. É um desrespeito, até porque ele não tá aqui. Ele deveria estar aqui hoje, mas ele teve um problema, não pôde estar presente, felizmente. E vocês podiam deixar pra brincar, assim, falando dele quando ele estiver presente. Eu acho que você tinha que demitir ele e colocar o comissário lá no lugar, porque vai dar uma representatividade. Você fala muito da solidão, né? Jamais A solidão- faria isso com o A Elan. solidão do homem Mas negro. Eu jamais faria isso Mas com ela. você não quer que eu apareça lá porque você tem medo da minha voracidade ou porque você tem medo de eu abalar as suas estruturas? Baguri, acho que tu tinha que... Não sei se tu tem muito convívio com mulheres. Acho que tu tinha que aprender mais a lidar com a mulher e saber conversar sem estar olhando pros... Porque, por exemplo, eu cheguei hoje e eu gosto muito de usar decote. Agora ficou um pouco mais frio e eu já coloquei minha blusa. Mas eu cheguei com os meus decotes, que eu gosto de usar em lives, gosto de usar decote. E você tava conversando comigo, olhando exatamente para a região dos meus seios. Objetificando já. Que aí a gente tem as questões que aí objetificar a mulher. Mas Não eu tenho é uma o- questão. Eu já vi você falando na sua live, por exemplo, que você gosta de ser objetificada. Às vezes, quando você também tá afim de ser objetificada. Como é? Como é? É que depende. Se for alguém... Depende do cara. Se for alguém gordo de pau pequeno, eu já falei que nenhuma mulher gosta de pau pequeno, tia. Isso você tá se contradizendo. Ixi. Nenhuma mulher gosta. Você faz a gente ficar, com perdão da palavra aqui, galudo à toa? Agora imagina Mas daí é todas que as tá, eu pessoas não que te faço acompanham, ninguém- homens. É isso que eu tô te dizendo, guri. Presta atenção, tia. Se você tivesse habilidade e skill social, um termo que eu uso muito, skill social, de lidar com mulheres, tu não ficaria de pau duro só de estar conversando com ela. E só de ela estar usando um decote que ela pode usar se ela quiser. Não é algo E que esse tem tipo que de ser postura, imposto. então, ele repele mulheres quando o cara fica assim? Com certeza, mas com certeza. Boné pra trás, com certeza. Você não acha- Tudo isso. você É que ele é não lá de. acha- Ele é o chorão, pô. repelente de É o mulher. estilo Você do não acha chorão. que decote não é pra ser usado assim pra atiçar? Porque no meu caso, Ó, atiçou. a mulher quer se sentir bonita, ué. Você tá dizendo que uma roupa que eu uso é para um fim específico. Por que tu tá usando o boné pra trás? Me diz. Porque ele é calvo. Porque eu sou calvo. Então tira aí, disfarça tira um aí, deixa eu defeito ver. meu. Ah, mostra aí. Abaixa Nossa, pra câmera, vira mostra lá. pra câmera. Nossa, tá meio cafu, Tá né? meio puta. Tá a cafu. hairline do Um cafu. ótimo cafu. Completamente, Cafu. Coloca aquela Ótimo, camisa do Cafu. Milan ali. Pô, eu vou te dar do Milan, cara. Cafu com 300 quilos. Pois muito bem. Então, ó, É difícil conversar. é muita infantilidade, né? Nem toda peça de roupa tu tem que ter um motivo pra usar. Eu uso porque eu gosto. E isso que
né, de novo falando aqui, as pessoas têm que entender, as mulheres não têm que usar roupas para agradar os homens, elas têm que usar o que elas querem. É a mesma coisa do sovaco cabeludo. Tati, uma coisa que me irrita são, novamente, as feministas marxistas que dizem, que ditam a regra de que a mulher não é pra raspar o sovaco e tem que deixar peludo. Mas Se a mulher se sente bem, e algumas sentem e acham bonito, ela deve deixar o Mas se eu pelo te do falar- sovaco crescer. Mas se ela não gosta, daí ela não precisa. se eu te sabe? falar que eu tenho um tesão no seu sovaco peludo, você também vai achar ruim? Depende do contexto. Tu vai me mandar você, eu posso dizer aqui, né, porque já estamos, né, enfim. Pode falar. Depois que eu divulguei, né, o corte de vocês, esse rapaz aqui ficou me mandando mensagens Vixe. no inbox do Instagram. Expôs, hein? Eu nunca Expôs. tinha visto a pessoa, não conhecia, não sabia quem era. E ficou me mandando mensagens. Agora eu sei quem é, porque eu tô te vendo pessoalmente. Só Mas- tinha visto no vídeo. A E culpa o que não é falava? minha. O que falava nessas mensagens? Eu não sei se a gente precisa entrar no mérito, mas teve aquela foto que tu mandou pra provar que não era, né, tão pequeno assim. Eu não precisava Eu daquilo. não queria Gordão. estragar ali Eu acho que- um momento. eu acho que tu entendeu? Gordão se te passou. mandou foto da Tu se buceta. passou um pouco, tu se passou. Mandou Não, bucetão, eu Gordão. só queria mostrar E, de repente a gente O pequeno poderia... brincalhão também faz graça, De ué. repente a gente poderia ter eventualmente algo, mas quando tu se passa, aí a mulher já vai pra outra. Não, mas você é uma feminista desconstruída, a feminista desconstruída não tem que ter medo de pênis, não importa o tamanho. É. Mas não tem que assentar Não, mas desaforo. ela acabou de falar que ela não é também assim desconstruída 100%. Bate, Tem obrigado. tem certas construções, né, o Spectre? Pelo menos alguém aqui nesse canal usa a cabeça, raciocínio, e tinha que ser o filósofo, né? Eu só não quis assustar, uai. Muito obrigado, viu? Eu já vi uns vídeos seus, eu gosto, acompanho. É, o que você viu Sim. mesmo? Um vídeo que tu faz, aquela consultório aberto, Consultório aberto, que tu dá claro, dicas pros claro. caras. Consultório aberto. Aquilo eu acho interessante. Aquilo eu acho legal, porque tu coloca muito dos teus ouvintes no lugar deles. Inclusive, Sim. você poderia, e a sugestão que eu faço aqui, se eu puder fazer, Pode fazer. é fazer um consultório aberto com o nosso amigo comissário. Comissário de mandar um e-mail, um Pra ele pedido, entender um pedido pouco de mais ajuda lá pra gente ajudá-lo, como né? funcionam as relações humanas, principalmente com o sexo oposto, que é o que eu busco de equalização de gênero. Agora, Não é igualdade, novamente, é equalização de gênero. e conciliacionismo, pra acabar com as brigas, né? Hoje é só ataque de lá e de cá. Exato. Tudo que o cara fala de demanda masculina é red pill. Ah, é red pill. E tudo de demanda que as mulheres falam também, que às vezes são legítimas, é mimimi. Exato. Feminino. Então o conciliacionismo seria basicamente isso, né? Seria basicamente isso. Eu converso muito mais com o lado feminino, com as mulheres. E o que eu mais. A mensagem que eu mais gostaria de passar para todas as feministas, sejam elas marxistas, sejam elas sufragistas, todos os tipos, os N tipos de feminismo que existem, a mensagem que eu tenho para passar é pra guria deixar de ser vitimismo o tempo todo. Eu vejo umas gurias que toda vez que vai falar de problema tem que chorar. Tu não tem que chorar, tchê. Reaja. Haja a tua vida. Saia dessa questão de tudo tem que culpar e terceirizar os problemas. Você acha que o vitimismo é um problema também Total moderno? para o lado das mulheres. E para o lado dos homens, de certa forma, é também o vitimismo, porém de outra maneira. Que é aí que eu acho que entra a biologia. As mulheres, entre aspas, tem o mimimi, que o pessoal gosta de dizer, de um jeito, que é o jeito feminino, normalmente chorando e enfim, de uma maneira emocionada. Tá. E o outro lado de maneira racional. Falando, por exemplo, que tomou o golpe porque casou com uma guria de 22 anos, o cara de 70, de certa forma, se um cara de 70 anos casou com uma guria de 22, ele já sabia onde ele tava se metendo. Querendo. Não vem querer também, sabe? Se ele achou que ela casou com ele porque amava ele, ele é trouxa também, né? Exato. Burro. E de maneira racional, Mas aí você não eles tá culpando são a vítima? vitimistas. Você não tá culpando a vítima? Tá culpando a vítima por quê? Totalmente. Totalmente. E se fosse ao contrário? Da Se a mesma mulher... maneira que a mulher que